Palavra de Deus para a sua vida, Mateus capítulo 14, versículo de número 22. A partir do versículo de número 22. Jesus despede a multidão, mas coloca os seus discípulos dentro de um barco e diz: atravessa para o outro lado, daqui a pouco eu estou chegando. Ele tinha acabado de fazer o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, lembra? Se você for ler um texto mais acima, você vai entender o que eu estou falando. Só que aí depois que ele despede a multidão, depois que Jesus despede a multidão, a Bíblia diz que ele sobe ao monte para orar sozinho. Caiu a noite e os discípulos estão no barco e Jesus está no monte orando. O que acontece embaixo? Um furacão, tempestade, um mar revolto. O barco começa a ser jogado pelo vento que está vindo ao contrário. Jesus está orando no monte e os discípulos estão no barco e o mar está revolto. Então entenda uma coisa: no início, no começo, quando eles pegam o barco, está tranquilo. O problema é quando chega no meio. O problema não é nem começar, porque começar a gente começa bem. Eles pegam o barco, mas o problema é quando está no meio. No meio da trajetória, no meio da caminhada, começa a vir os levantes, as lutas, os furacões, a tempestade. Eles acham que vão morrer, porque tem luta, tem prova que a gente pensa que vai morrer. A gente não vê alternativa e nem saída. Só que aí, a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, Jesus aparece, andando por cima das águas. Veja bem, os judeus eles dividem a noite em 4 vigílias, das 6 às 9, primeira vigília, das 9 às 12, segunda vigília, das 12 às 3 da manhã, terceira vigília, e das 3 da manhã às 6 da manhã é a 4ª vigília. Então Jesus está aparecendo entre 3 e 6 da manhã. À noite toda praticamente os discípulos estão lutando pela sua vida, porque o vento está ao contrário, o mar está revolto e o barco está querendo afundar. Quando a gente menos pensa, menos espera, quando eles menos esperam, aparece um homem andando por cima daquilo que queria matar ele, andando por cima daquilo que era o seu problema. Jesus começa a andar por cima das águas. Eles se assustaram e gritavam achando que era um fantasma. Aí Jesus diz: sou eu. Jesus se identifica e diz: calma, sou eu. Aí Pedro diz: Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus diz: vem. Pedro então começa a andar por cima das águas. E a Bíblia diz que quando Pedro para de focar em Jesus, de olhar em Jesus, ele começa a afundar. Jesus então estende a sua mão e puxa Pedro. Por que eu estou dizendo isso aqui? Só para encerrar o texto de Mateus capítulo 14, só para encerrar o texto, Jesus entrou no barco e tudo se cessou. O que eu estou tentando dizer é que às vezes passamos por um processo que é uma tempestade. E em alguns processos que passamos, achamos que não vamos conseguir, que vamos morrer. A demora de Jesus chegar é tanta, na maioria das vezes, ou a gente pensa que é demorado porque ele só chega na hora certa, a gente entende que ele está demorando, porque às vezes perdemos a esperança. Minha palavra para você é: não perca a esperança. Já já Jesus entra no seu barco, já já ele chega, e ele vai chegar justamente no momento do furacão, no momento do que você está precisando mais do milagre. Então persista, não desista. Se você já chegou até o meio, falta pouco para chegar até o final. E no final tudo acaba bem. Se não acabou bem, é porque o final não chegou ainda. O choro pode durar uma noite. E o que é a noite? A noite é o período em que você está passando pelo processo. É o período do processo. O choro pode durar todo esse período aí, mas a alegria vai chegar, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E existem noites que parece que nunca vai amanhecer, que nunca vai chegar, que nunca
vai terminar. Mas tenha certeza, uma hora acaba e o sol vai resplandecer na sua vida, em nome de Jesus.